Olá, meu jovem, olá, minha jovem, sejam bem-vindos a mais um Se Liga na Educação. Meu nome é Rafael e eu sou o seu professor de Física. Na aula de hoje, nós vamos definir o que é um objeto rígido, vamos mencionar também a definição de centro de gravidade, vamos relembrar o que é o momento de uma força, também chamado de torque, e vamos falar sobre alavancas e definir quais são os tipos de alavancas existentes. E depois faremos alguns exercícios de Enem e demais vestibulares. Bom, para começar, o que é um objeto rígido? Eu vou começar falando do que é uma partícula. Partícula é todo objeto de dimensões desprezíveis em relação ao meio com que ele está inserido. Vamos pensar que eu tenho o meu carro e eu vou fazer uma viagem de Belo Horizonte, daqui de BH, até o Rio de Janeiro. Eu tenho que pegar uma estrada, no caso a 040. O tamanho da 040, na verdade, ela vai de Brasília até o Rio de Janeiro. E ela tem um tamanho muito grande se comparado com o tamanho do meu carro. Nessa situação, eu posso considerar o meu carro como sendo uma partícula, porque as dimensões do meu carro são bem pequenas em relação às dimensões da estrada. Agora, se eu cheguei no Rio de Janeiro, vou colocar esse carro em uma vaga de estacionamento. Nesse caso, o carro ele já não pode mais ser considerado como uma partícula, e sim como um corpo extenso. Por quê? Porque as dimensões do carro já não são mais desprezíveis em relação ao meio no qual ela está inserido. Ok? Ou seja, as dimensões do carro são semelhantes à vaga de estacionamento. E aí, se tratando de corpo extenso, tem uma outra definição que é um corpo rígido, também chamado de objeto rígido. São objetos que, quando aplicada uma força nele, ele não se deforma. Ou seja, se eu pegar dois pontos, esses dois pontos vão manter sempre a mesma distância entre eles, ok? A gente pode pensar no carro. Bom, então, veja bem, Se eu pensar aqui, eu tenho quais forças atuando no carro? Eu tenho a normal, apontada para cima, e o peso para baixo. Essas forças, elas não deformam o carro, ou seja, elas não amassam, não quebram, nem nada. Ou seja, nesse caso, o carro ele é considerado como um objeto rígido. Tá? A gente pode pensar também como uma barra de madeira, uma barra de ferro. Quando eu aplico uma certa força, ele não se deforma, ok? Bom, e aí a gente fala de centro de gravidade também. Bom, nós sabemos que o peso de um objeto é o resultado das ações atrativas da Terra sobre ele. E, ao se tratar de uma partícula, essa ação é representada por uma força aplicada na partícula. Ou seja, se eu estou considerando uma partícula que tem massa, ela tem peso, ok? E o peso vai estar atuando nessa partícula. Agora, se as dimensões desses objetos não forem desprezíveis, ou seja, se a gente estiver tratando de um corpo extenso, o peso do objeto será resultante de um sistema de forças de atração da Terra sobre as partículas. E o centro de gravidade é o ponto onde essa resultante atua nesse corpo extenso. Então, vamos supor que eu tenho um objeto, um corpo extenso. Esse corpo extenso ele é cheio de partículas e cada partícula possui um peso. Eu vou considerar a somatória desses pesos como sendo o peso resultante. Ou seja, é o peso de todas as partículas, e esse peso resultante atua justamente num ponto que a gente chama de centro de gravidade, ok? Então, vocês podem ver pela figura aí, eu representei, né? Está sendo representado várias partículas, cada partícula possui um peso, e eu tenho um vetor maior que representa a resultante dos pesos dessa partícula. Bom, continuando aí. O nosso corpo, ele possui um centro de gravidade. E à medida que a gente vai se movimentando, a gente vai mudando a posição, esse centro de gravidade também vai mudando de posição, ok? Bom, agora se eu tiver um objeto com massa distribuída homogeneamente em todo objeto e esse objeto possui dimensões geométricas conhecidas, a gente pode considerar que o centro de gravidade atua justamente no centro geométrico dessa figura. Então, eu posso pensar aí numa barra, num cilindro, numa esfera. Ou seja, são dimensões geométricas conhecidas. E se a massa ela está distribuída uniformemente, ou seja, eu tenho um objeto homogêneo, eu posso coincidir o centro de gravidade com o centro geométrico dessa figura. Agora, a partir do momento que essa distribuição de massa não é mais homogênea, ou seja, eu tenho regiões que têm mais concentração de massa e regiões que têm menor concentração de massa, o centro de gravidade ele vai estar próximo
à região que tem a maior concentração de massa. Então, veja bem, eu tenho uma barra cuja uma extremidade tem uma massa de 20 quilos e a outra extremidade de 80 quilos. Nesse caso, o centro de gravidade ele vai estar mais próximo da barra da extremidade de maior massa, ou seja, vai estar mais próximo do lado de 80 quilos. E aí a gente entra na parte de momento de uma força, tá? Um objeto rígido, ele pode girar em torno de um eixo. E os efeitos de rotação desse objeto dependem da força aplicada e da distância do eixo de rotação onde essa força é aplicada. Ou seja, vamos entender o que seria o momento. Imagina que eu quero tirar a roda do carro, então eu tenho que tirar aquela porca. Só que é difícil manualmente tirar, então eu vou usar uma chave de roda para facilitar os efeitos de rotação. Esse efeito de rotação, ele vai ser maior quanto maior for a força e maior for a distância de aplicação dessa força com relação ao eixo que gira, ok? Ao eixo fixo. Bom, então podem perceber aí a chave de roda, quanto mais afastado do centro onde gira for aplicada essa força, maior vai ser os efeitos dessa rotação, mais fácil vai ser girar. E aí esses efeitos a gente recebe o nome de momento de uma força, também chamado de torque. E como é que a gente calcula esse momento de uma força? Como é que a gente calcula esse torque? O torque, né, representado pela letra M, vai ser F vezes D, onde F é a força aplicada, medida em newtons, e D é a distância do ponto de rotação, medida em metros, ok? Bom, e onde que isso é aplicado? Coisa mais simples são as portas, ok? Em uma extremidade da porta ficam as dobradiças, onde a porta ela é pregada e nessa dobradiça, em torno dessa dobradiça, a porta gira, ok? Quando você vai abrir uma porta, você coloca a mão na outra extremidade. É muito difícil você ver uma pessoa tentando abrir a porta colocando a mão próxima à dobradiça. Normalmente é do outro lado da porta, na outra extremidade. Por quê? Porque os efeitos de rotação ele é maior, uma vez que esses efeitos dependem da força aplicada e também dependem da distância do eixo de rotação. Ou seja, quanto mais distante do eixo de rotação, maior vai ser os efeitos de aplicação dessa força. Bom, uma outra aplicação aí, que eu até comentei anteriormente, é quando eu quero furo o pneu do carro, eu quero trocar essa roda. Para poder tirar aquele parafuso, tirar a porca, eu uso uma chave de roda. E eu aplico a força na extremidade mais distante da porca. Porque quanto mais distante, maior vai ser os efeitos dessa rotação. Bom, e aí, para fazer os cálculos do momento, a gente usa a seguinte convenção. Quando eu tendo a girar um corpo no sentido anti-horário, a gente vai atribuir a ele um sinal positivo para esse momento. Agora, se a tendência é girar no sentido horário, nós vamos atribuir, então, um sinal negativo. Então, de novo, quando um corpo rígido tende a girar no sentido anti-horário, é definido um momento positivo, e quando o corpo rígido tende a girar no sentido horário, é definido ali, então, um momento negativo. Isso é uma convenção, ok? Então, veja bem essa barra aqui. A força F1, ela tende a girar a barra no sentido anti-horário. Então, essa força F1 vai provocar um momento que eu estou chamando de M1, só que positivo. Agora, a força F2, ela tende a girar a barra no sentido horário e, nesse caso, o momento vai ser negativo, ok? Bom, e aí a gente volta a falar de equilíbrio de um corpo rígido. Quando um corpo vai estar em equilíbrio? Quando ele estiver em movimento retilíneo uniforme ou quando ele estiver em repouso. E nesse caso, quais são as condições de equilíbrio? As condições vão ser força resultante igual a zero e o momento resultante também tem que ser igual a zero. Se eu obedecer essas duas condições, podemos afirmar com certeza absoluta que esse corpo encontra-se em equilíbrio. Então, veja bem uma barra. Essa barra, ela está em equilíbrio. Para ela estar em equilíbrio, a força resultante tem que ser igual a zero. Então, a normal para cima, menos o peso do bloco 1,
menos o peso da barra, menos o peso do bloco 2, isso tem que ser igual a zero. Por que esses pesos são negativos? Porque eles estão apontados para baixo, no sentido contrário ao normal. A gente está convencionando aqui que forças para cima seriam positivas e forças para baixo negativas, ok? E aí, se eu passar todos esses pesos que são negativos para o outro lado positivo, nós concluímos que a normal vai ser igual à soma dos pesos. Quais pesos? Da barra 1, da barra em si e do bloco 2. Bom, agora, falando de momento, o momento também tem que ser igual a zero. E aí, nesse caso, como é que eu vou calcular o momento? Vai ser força vezes a distância. Vamos considerar a normal. A normal, ela não tem uma certa distância do eixo de giro. Nesse caso, vai ser n vezes zero. A normal não provoca momento. Se a gente depender da normal, essa barra ela não vai girar, ok? Agora, o peso 1, ele vai provocar um momento no sentido anti-horário. Então, P vezes D1, positivo, é o momento provocado pelo peso 1. Nós temos também o peso da barra, representado só pela letra P. E nesse caso, esse peso tende a girar a barra no sentido horário. Então, ele vai provocar um momento negativo. E como é que a gente calcula o momento mesmo? P vezes D. O P é a força e o D é a distância. E o bloco M2 tem um peso que tende a girar também a barra no sentido horário, por isso negativo. E o momento provocado por ele vai ser a força peso, P2, vezes a distância, D2. Negativo porque tende a girar no sentido horário. E aí, se eu isolar, trouxer esses momentos negativos para o outro lado positivo, eu concluo que o momento provocado pelo bloco 1 vai ser igual ao momento provocado pelo bloco 2 e o momento, mais o momento provocado pelo peso da barra, ok? Bom, e aí a gente entra no novo conceito, que é o conceito de alavancas. Na física, a alavanca é um objeto rígido que é usado com um ponto fixo apropriado para multiplicar a força mecânica que pode ser aplicada a um outro objeto, resistência. Isto é, denominado também vantagem mecânica e é um exemplo do princípio dos momentos. Ou seja, quando você quer sustentar ou, no caso, levantar um objeto que você próprio não vai conseguir por seu esforço muscular, você pode usar a alavanca. Ok? Bom, então veja o exemplo aqui. Eu tenho uma pessoa que está querendo levantar um tamanho muito grande de rocha. Essa pessoa não vai conseguir sozinha, então ela vai usar uma alavanca. A alavanca é usada para levantar cargas de peso bem maior do que a força que nossos músculos conseguem desenvolver. Bom, e aí agora a gente vai definir alguns nomes aqui, tá? Veja bem, essa rocha, ela possui um peso. Esse peso seria o que a gente chama de força resistente. Ele tende a ir contra o movimento da alavanca. Por isso, a gente chama ele de força resistente, de resistência mesmo. Nós temos um ponto onde essa alavanca ela é apoiada. E aí nós vamos chamar ela de ponto de apoio, que é o ponto A, ok? E temos uma pessoa fazendo uma força para movimentar essa alavanca. Essa força que provoca o movimento da alavanca é o que a gente chama de força potente, ok? E aí, nós vamos entrar nos tipos de alavancas que já foi cobrado no Enem, tá? A primeira delas é a alavanca interfixa. Lembrando que nós temos a força potente, nós temos o eixo fixo, também chamado de ponto de apoio, e nós temos a força resistente. A alavanca interfixa, ela vai ser o tipo de alavanca cujo ponto de apoio vai ficar entre a força potente e a força resistente. Tá? Um exemplo disso é a tesoura. De um lado da tesoura, você faz a força. Na outra extremidade, por exemplo, o papel seria a resistência ao movimento da tesoura. Como o eixo de giro ou o ponto de apoio encontra-se entre a força potente e a força resistente, dá-se o nome, então, de alavanca interfixa. Por exemplo, temos aqui o ponto de apoio, temos uma barra, de um lado nós temos a força potente, do outro lado a força resistente. Então, é uma alavanca interfixa. A gangorra é um exemplo de alavanca interfixa. De um lado fica um menino, do outro lado fica o outro menino, um deles é a força potente e o outro é a força resistente. No meio fica o ponto de apoio.
Um outro exemplo, o martelo. Você vai tirar o martelo, né? Você coloca o martelo como uma alavanca. O prego seria a resistência, onde o martelo se apoia o ponto de apoio e o seu braço fazendo uma força potente. O alicate é um exemplo de alavanca interfixa. Agora, alavanca interresistente. A alavanca interresistente é o tipo de alavanca que a força resistente fica no meio. No meio de quem? Do ponto de apoio e da força potente. Então, por exemplo, eu tenho aqui, de um lado da alavanca eu vou fazer a força, do outro lado ela gira. A força resistente fica no meio. Um exemplo disso aí é o abridor de garrafas, ok? Veja bem, de uma extremidade você faz a força, no meio fica a resistência, que é a tampa da garrafa, e na outra extremidade seria o ponto de apoio. O carrinho de mão também é um exemplo de alavanca interresistente. A roda seria o ponto de apoio, o peso que está no meio é a força resistente e a força que o homem faz é a força potente. Quebra-nozes. Quebra-nozes também é um exemplo de força resistente, né? A noz ela vai fazer o papel de força resistente. E temos também a interpotente. A interpotente é quando a força potente fica no meio. No meio de quem? Da força resistente e do ponto de apoio. Tá? Então, veja bem, você vai fazer a força no meio da alavanca. Um exemplo disso é a pinça. De um lado fica o ponto de apoio, você vai fazer a força no meio da pinça e aí a pinça pode ser usada para tirar os fios de cabelo. O fio de cabelo tende a resistir ao movimento da pinça, então o fio de cabelo é a força resistente. Outro exemplo é a vassoura. Você apoia a vassoura, você segura a vassoura e você faz a força no meio da vassoura, a força potente. E o chão faz o papel de força resistente. Bom, e o nosso corpo também é cheio de alavancas, tá? O nosso antebraço, por exemplo, ele é uma alavanca interpotente. Veja bem, se eu coloco um objeto na minha mão, o objeto é a força resistente, ok? O bíceps vai fazer a força puxando a alavanca, então ela é a força potente. E o cotovelo vai ser o ponto de apoio. Como a força potente, ela se encontra no meio da força resistente do ponto de apoio, o nosso antebraço é uma alavanca interpotente. Bom, o pé, ele é considerado como uma alavanca interresistente. Quando você levanta aqui, na base, onde que o seu pé encosta no chão, é o ponto de apoio. O seu peso fica no meio e o músculo da batata da perna é que puxa o seu pé. Como o seu peso está entre esse ponto de apoio e está entre o músculo da batata da perna, ele vai ser considerado, então, uma força interresistente. Bom, e por fim, a nossa cabeça. A cabeça ela é considerada uma alavanca interfixa. O que acontece? A articulação da cabeça com a coluna vertical é o ponto de apoio. A parte da frente está o peso, ok? E o músculo que se encontra na nuca seria a força potente. Como o ponto de apoio se encontra entre o peso, que é a força resistente, e o músculo, que é a força potente, como o ponto de apoio está no meio, nesse caso a cabeça ela é considerada como uma alavanca interfixa. Então tá aí um exemplo. Bom, pessoal, tem algumas questões do Enem, continuem, deem uma olhada depois, façam os exercícios e se tiver dúvida, mandem suas perguntas. Agradeço a participação de vocês e até a próxima, se Deus quiser.